Vamos lá, boa tarde para todos. Vamos à nossa aula de história. Hoje é dia 7 de outubro de 2020, dia 7/10 de 2020. Nós vamos começar no capítulo 7 de História, na página 240 e 241. Vamos lá. Ô tia, eu já estava nessa página, eu estava vendo, eu já estava. Isso aí, porque começa hoje o capítulo 7 de História do módulo 4. Eita, o piloto não quer escrever. Então, vamos lá. Abram as duas páginas juntas, 240 e 241. Chegando aluno aí agora. É verde, né, tia? É, Maria Laura, esse verde aqui, ó, módulo 4. Vamos começar aí nas páginas 240 e 241. Capítulo 7. Estou só aguardando vocês abrirem o livro para a gente começar. Primeiro, vocês já vão dando uma olhada nessa imagem que nós temos aí nesse capítulo 7, nas duas páginas, 240 e 241. Olhem bem essas duas páginas juntas abertas para a gente falar sobre essa imagem aí. Então, vamos lá? Podemos? Os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. No Brasil, existem diversos tipos de meios de comunicação, como rádios, revistas e jornais, e outros, né? Muitos deles transmitem notícias e são importantes para informar a população sobre o acontecimento do nosso país e do mundo. Não só do nosso país, mas do mundo todo, né? Olha essas imagens que vocês estão vendo aí nessas duas páginas. São imagens de quê? Que lugar é esse? De uma biblioteca? Será que é Uma livraria, tia, uma livraria. uma livraria? Será? E o que tem aí? O que vocês estão vendo aí? De uma loja Muitos livros, jornais, cadernos. jornais, revistas. E vocês acham que fica em que local isso aí? Ele está sendo visto de cima, tá? Vocês não estão vendo o Porto telhado. Alegre, Eu acho que Rio fica Grande do no Sul, shopping. 2016. No shopping? Você acha que é num shopping? Sim, eu acho que é um Sabe que lugar é esse daí? banco. Olha, Tia, eu acho que é uma banca de jornais e revistas. porque você leu aí na parte da página 240, na parte amarela onde eu li. É uma banca de jornal e de revista, tá? Banca de revista, de jornais. Vocês já viram aquelas bancas de jornais na rua? Então, essa daí é enorme. Nunca vi. Tia, as que eu vejo são menores. Isso. Ó, essas revistas, essa banca de jornal e revista aí fica lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa foto é de 2016. Agora eu vou perguntar para você, para vocês, o que essas pessoas estão fazendo aí nessa banca de jornal? Procurando livros para comprar. Procurando livros para comprar e ler depois. Isso, aqui, ó. Isso, porque banca, a gente fala banca de jornal, porque antes só vendia jornal, mas hoje em dia tem banca de Gabriel. Hoje em dia tem banca de jornal que ela vende livro, ela vende revista, vende jornal, o que mais? Várias coisas. Tá vendo uma senhora aí, ó, na página 240, ela tá folheando isso, uma revista, para poder ela ver o que está sendo falado. Muitas das vezes, jornaleiros, eles colocam o jornal aberto com as notícias, né? Ou a parte da frente do jornal aberto para as pessoas verem as notícias e se interessarem em comprarem, tá? Porque hoje em dia muita gente não utiliza muito o jornal, mas é muito importante a gente saber, a gente ler. Ler é importante. Tem revista, tem vários tipos de revistas, já viram aí? Tia, teve um dia que eu comprei 2 livros
livros, só que eu não olhei eles dentro. Aí quando eu cheguei em casa, abri e olhei eles dentro, era tudo em outra língua. Você tem que ler, ver as informações por fora também. Só que minha avó sabia ler essa língua, ela leu para mim esses livros. Ah, ainda bem, graças a Deus. Então, na 241, tá fazendo umas perguntas para vocês aí, eu já fiz, ó, o que essas pessoas estão fazendo, vocês já falaram que essas pessoas estão lendo, né, estão comprando revistas, jornais. Você acha importante, ó, a letra B, da 241, você acha importante se informar e acompanhar as notícias? Vocês acham importante? E por quê? Fala, Sim. João. Sim, Ó, tia. João levantou o dedo. Fala, João, depois Alexandre. Fala, João. Tia, eu vejo lá no shopping, tem uma livraria lá. Isso, tem. Só que essa que nós estamos vendo aí, realmente é parecida com o que vocês veem lá. Só que ela é uma banca de jornal, fica na rua. Fala, Alexandre. Sim, é importante para a gente saber o que vai acontecer. Né, o que está acontecendo no mundo. Mais alguém? Ah, Arthur está levantando o dedo. Fala, Arthur Pereira. Sim, tia, porque pode nos informar do que aconteceu, o que acontece. Exatamente. Fala, Miguel Jorge. Tem uma banca de jornal lá perto do Publix. Na verdade, do lado. Isso, grande, né? As pessoas passam, ficam sabendo das notícias, se interessam e compram. E principalmente, mais alguém? Principalmente nesse momento de pandemia, né? Para a gente saber o que está acontecendo. A gente precisa saber. Fala, Gabriel. Tia, também tem no Plaza Isso. É livraria. uma banca grandona. Sim, livraria no meio da Plaza. Sim, verdade. Então vamos lá, letra C. Alguém mais? Letra C. Você costuma fazer isso? Em caso afirmativo, que tipo de meios de comunicação você utiliza? Vamos levantar o dedo para falar. Você utiliza esses meios de comunicação aí? Não, tia, porque Fala, Alexandre. Espera aí, João. Alexandre levantou o dedo, já estava começando. Só um minutinho, depois você fala depois dele. Fala, Alexandre. Sim, tia, televisão. Sim. Mas esses aí que estão na banca de jornal aí, você utiliza algum deles? Tia, bem às vezes, tipo como eu vou no cabeleireiro. Falou certo, cabeleireiro. Isso, quando eu vou no cabeleireiro, no dentista. Aí tem revista, aí você lê, né? Fica esperando, você lê. Fala João, depois Gabriel. A gente sabe, tia, eu só vejo na TV mesmo. Isso. A gente sabe que não tem só esses meios de comunicações aí que nós estamos vendo aí, esses meios de comunicação que nós estamos vendo nessas duas páginas, 240 e 241. Existem outros, que vocês falam, televisão, celular, né? Só um minutinho. Mas eu estou falando aqui, ó, você costuma fazer isso, é ler esses aqui que estão na página 240 e 241. Se você não faz, você tem que passar a fazer. Fala, Emanuel. Manuel, eu não te vejo, hein? Ô, tia, Pode falar. Eu uso mais o celular. Ah, desculpa, Gabriel, é porque Emanuel estava falando, eu esqueci. Pode deixar o Emanuel falar, depois você fala. Fala, Emanuel. Tia, eu uso mais o celular no Google. Às vezes no Discovery, quando você entra no Google, aparece algumas notícias. Isso. Mas, assim, é muito importante também a gente folhear uma revista, a gente ler um livro. Fala, Gabriel. Gabriel. Meu pai, às vezes, quando tem jogo, ele também lê jornal para ver as notícias. Isso, ele compra o jornal por causa do jogo, né? Só falando sobre o jogo. Ele ganha alguns jornais por causa que... Ele ganha alguns jornais por causa que eu tenho passarinho, Aí quando o passarinho vai colocando no jornal, aí ele tira. Ah, tá. Ele compra para poder usar, certo. Mas ele lê primeiro. Isso. Fala, João. Depois Maria Laura. Ô, tia, quando revista, mas aqui que eu tô vendo aqui também na livraria,
nessa banca de jornal aqui e também em vários lugares, a revista é mais esses troços de moda. Não, nem todas, né, que tem só Nem moda. todas, como eu Tem disse. revistas de notícias também, tá? Fala, Maria Laura. É que aqui esse daqui é uma livraria? Não, é uma banca de jornal. Você sabe o que é uma banca de jornal? Que? Fica na calçada das cidades, aí lá fica pendurado jornal, revista, tem muitas que vendem até brinquedos agora, né? Para chamar a atenção das crianças. Tem brinquedo? Mas essa aí é uma banca de jornal. Tem algumas que sim. Fala, Oliver. Tem muita gente para levantando o dedo. Pode deixar que eu vou deixar todo mundo falar. Agora a Oliver, depois Alexandre, Rafael, Luiz. Vai lá. Fala, Oliver. Tia, minha avó compra jornal, aí ela tem uma pomba, né? Que ela resgatou porque os cachorros estavam matando. Aí ela compra o jornal, lê o jornal e aí depois coloca pra pomba. Isso. Pra não ficar Pode falar, João, depois Alexandre, Luiz Otávio. Tia, mas não era eu. É tanta criança. Deixa o colega falar e depois você fala. Ô, tia, é Alexandre, tia, pode deixar ele falar. Fala, Alexandre. Não falou até agora, tia. Fala, Alexandre. É bom a gente ler jornal porque a gente treina a nossa leitura e também sabe das coisas. Muito bem. Ok. O João, pode falar, depois Luiz e Miguel Jorge vai falar também, né? Ô, tia, em São Gonçalo, a maioria das bancas de jornais, tem muitas bancas de jornais lá que vende revista, vende jornal, vende até brinquedos. Exatamente, por isso que eu expliquei isso para Maria Laura, porque ela vai ver assim desse jeito. Ela não sabe o que é banca e a tia estava explicando a ela. Fala, Luiz. Luiz Otávio. Tia, aqui, uma vez eu fui sair com a minha mãe, eu não sei para qual lugar era, mas tinha muita banca de jornal, uma colada com a outra. Ah, sim. Tia, e nessas bancas de jornal tem quase tudo. Tem jornal, tem revista, tem doce, tem brinquedo. Uma vez eu vi até uma chaleira lá. Isso, tem bancas que vendem muitas coisas. Fala o Miguel Jorge, vai falar ainda para a gente passar para 242. Eu não ia falar, não. Você levantou o dedo, né? Você pode ter esquecido, mas você levantou o dedo. Então, vamos lá, vamos continuar na 242. Vamos lá? A imprensa no Brasil, 242. Vou começar a leitura. Tem algumas bancas de jornais que até vende doce. Foi o que João falou. Então, vamos continuar? Observe as imagens a seguir. Lê para mim, Miguel Jorge, o que está escrito aí ao lado desse jornal aí. Primeiro vocês vão ver a imagem do jornal, ó. 8 anos de clarinadas, está escrito nesse jornal. Agora, Miguel Jorge, você pode ler para mim, por favor? Sim, claro. Devagar, tá? Tá. Primeira página de O Clarim da Alvorada. Publicado na cidade de São Paulo, em 1932. Suas reportagens buscavam dar maior visibilidade à população afrodescendente. Isso, afrodescendente. Que costumava ter pouco espaço em outros meios de comunicação do período. Isso. Muito bem. Então, vocês estão vendo aí a primeira página que Miguel leu aí para a gente, a primeira página do jornal O Clarim da Alvorada. Tá vendo? Em São Paulo, em 1932. Olha, dá uma olhadinha aí algumas coisas da notícia. Olha como é que era o jornal. Diferente dos que a gente vê hoje, né? Porque os que a gente vê hoje,
na página inicial, na página da frente, ela é dessa cor aí, desse jeito? Ô, tia, e mudou bastante. Ô, tia, Calma aí, porque João. Eu fiz uma pergunta. mudou. Quero saber. Não tinha. Não, Hoje em dia tem até capa. essa daí é uma capa. Só que hoje em dia tem colorido, tem fotos coloridas. Naquela época não tinha, né? 1932. Fala, Miguel Jorge. Tia, aqui tem até um anúncio aqui falando. Um soldado desconhecido também está falando aqui. Isso, é uma notícia que tem aí, é verdade. Eu tinha lido isso também, um soldado desconhecido, é notícia aí. Você vai ficar na curiosidade, porque não dá para ler, não. Fala, João, o que você ia falar? Eu estava vendo aqui embaixo, tia. Aqui tem o nome de uma pessoa também, chamado João Felipe Castro. Ah, sim. Tá aí também, vocês estão lendo, você está com a vista boa, hein? Vendo tudo, tá lendo tudo aí no jornal. Ô, João, se não tivesse o nome Felipe, seria quase seu primo. Olha só, então, continuando o que ele leu aí, para a gente comentar. Fala, Alexandre, o que você falou que não deu para ouvir? Se não fosse João Felipe Castro, seria quase o primo de João. João Pedro Castro. Tá? Ah, sim. Então, olha só, essas reportagens aí, elas buscavam dar maior, do jornal aí, buscavam dar maior visibilidade à população afrodescendentes, tá? As pessoas que vieram lá da África, que costumavam ter poucos espaços em outros meios de comunicação desse período, dessa época, então os jornais davam mais espaço, falavam mais sobre eles, tá bom? Sobre essas pessoas afrodescendentes. Agora embaixo aí, ó, nós estamos vendo uma revista da Semana. Essa revista da Semana é de 1926, publicada na cidade do Rio de Janeiro, voltada principalmente para o público feminino. Você já olha logo essa revista aí, né? Você já vê logo, uma revista de quê? Que alguém aí falou que as revistas só falam sobre isso. Quem foi que falou? Fala, Emanuel. Ô, tia, não entendi, por causa que a de cima era a menos antiga e tava tudo em preto e branco. Não, porque aí já é uma revista, você vê que ela é desenhada. É verdade. Não é foto. Tia, a revista da semana são as que falam sobre as notícias só da semana. Exatamente, de toda semana. Cada semana tem uma. Toda semana tem uma, por isso que é chamada Revista da Semana. Então, ela é voltada para o público feminino, para as mulheres, né? Porque trazia conteúdos relacionados à cultura, à arte, né? À moda, aí, olha, a roupa aí, ó, o desenho aí. Tá vendo? É desenho, o Emanuel. A arte, ó, com matéria sobre literatura, moda, comportamento e uma grande variedade de notícias nacionais e internacionais também. Nacionais aqui do nosso país e de fora também, de outros países. Então, toda semana saía essa revista aí, Revista da Semana, por isso que foi o que Emanuel falou, Revista da Semana. Agora, para a gente ler a 243, vocês vão ficar também com a 242, por isso que eu não tirei o S daqui, ó. 243, abram também a 242, ficam com as duas abertas, tá? O livro todo aberto para vocês entenderem, porque é uma continuação da imprensa no Brasil, dos meios de comunicação que nós estamos falando nesse capítulo. Então, olha só. Antes, sem ler, que aparelho vocês acham que é esse primeiro aí na página 243? O que vocês acham que é isso aqui? A parede de rádio. Vocês leram, né? Parece ser um rádio. Parece ser um rádio. Meu avô tem e usa até hoje. Tá funcionando direitinho? Que legal! Interessante. E embaixo nós temos aí, ó, Aparelho de televisão da segunda metade do século. Aparelho de televisão. Isso, uma televisão. Então, Tia, parece um micro-ondas. Ela era grande assim mesmo. E você sabia que tem gente que ainda tem esse tipo de televisão, tá? Olha, o aparelho de rádio da década de 1930
esse meio de comunicação aí foi responsável por grande popularização da imprensa no Brasil, na metade do século XX, tá? Você passava notícias, tinham novelas no rádio, tá? Tinha novelas que as pessoas ouviam. Tia, na verdade, a gente tá qual é? Calma aí. Tia, Calma aí, um cada vez. Espera aí. Vamos organizar. Fala João, Miguel, depois Emanuel, porque João já estava falando. Fala. Eu estava vendo uma novela aí que ouviam a novela no rádio. Isso. Fala, Miguel. Ô, tia, agora eu fiquei com dúvida. A gente tá como a gente tá em 2020, correto? A gente tá em que século? 20, 19, qual? 20, 21. Né? 21? 21. Isso. Depois eu te explico como é que é. Porque era 2020, eu pensei que era século 20. Não. Depois eu te explico direitinho. Fala, Emanuel. Depois, Lu. Porque aqui no tá século falando 21. século 20. Eu pensei assim, então era metade do século 20, pode ser que era do ano 2000, assim, entendeu? Não, 1930. Depois eu te explico. Fala Emanuel, depois Luiz, que está com o dedo levantado ali, esperando o tempão. Vai lá. Manuel? Ô tia, eu tava pensando aqui nas novelas, deve ser bem estranho, eu tô imaginando, porque hoje em dia tudo é TV. Não tinha imagem, só tinha som. Isso, Era tecnologia. Isso. Então, as pessoas ficavam... Era muito mais interessante, né, Manuel? Porque devia de ser muito mais interessante. Porque você ouvia e ficava imaginando as coisas, né? Não podia ver, só ouvia. Fala, eu vou escutar mais vocês, que de repente vocês têm... Vocês falam sobre isso. Sim, dá uma pausa. Parece lá em português ou em inglês a palavra que eles estão falando. Não era assim, era escrito. Quando dava uma pausa na TV, né? Meio que dá uma pausa. Não, a gente tá falando do rádio. Ele tá escrito assim, algumas palavrinhas. Não, mas a gente tá falando do rádio ainda. Fala, Luiz. Entendi. Tia, aqui, e se eu não me engano, eles chamavam esse rádio aqui de radionovela. Isso, era radionovela, não era o rádio. Esse rádio chamava de rádio... A novela que apresentava no rádio era chamada de radionovela. Tia, mas imagina só, você não poder ver televisão, você tem que ficar do lado do rádio para tentar ouvir a novela. Mas era novidade da época. Não se sonhava nem... época lá era normal para ele. Nem se sonhava em ter internet e celular como vocês têm hoje, nem a televisão lá na época. TV. João, está falando junto comigo. Nem TV de tela plana. Hoje em dia, a gente tem isso tudo. Mas naquela época não tinha. Então, era novidade na época. Igual você. Hoje, se você ficar sem internet, ficar sem luz, você fica desesperado, né? Porque não pode jogar, não pode ver televisão. Se ficar sem luz, então, não pode ver televisão, não pode fazer nada, né? Dentro de casa. Vocês ficam desesperados. Por quê? Já estão acostumados. Naquela época, antes de começar a novela, já estava todo mundo se juntando as famílias para ouvirem, né, a radionovela. Pode perguntar aí para alguém aí, para a avó que conhece, para o avô. Lá naquela época era normal ouvir. Naquela época era normal ouvir pelo áudio, todo mundo entendia. Isso, e gostavam. Eu unia a família para poder ouvir, né? Não é nem assim. Para eles era tecnologia. Fala, minha avó. Manuel, parece que deve ter tecnologia, isso aí. Você tem que prestar atenção numa coisa quando alguém estiver falando. Calma aí. Isso, Emanuel, é a tecnologia, né? Que vai cada vez mais melhorando. Fala, Oliver. Tia, minha avó é da época da televisão. Ela não chegou a ser da época do rádio. Aí os pais dela chamavam os vizinhos tudo para ver o jogo naquela televisãozinha pequenininha. Porque nem todo mundo tinha televisão na época. Ô tia, quando eu era menor de idade, eu tinha que comprar uma televisão. A televisão era quase igual a essa, só que a parte de trás dela era puxada. Isso.
Essa daí Você já como vem mais é, pra cara? frente. Hoje em dia ainda tem gente que tem esse tipo de televisão. Fala, João. Minha bisa tem esse tipo de televisão, tio. Então, viu? Eles iam para casa para ver essas novelinhas deles. Isso. Vou ler agora aí sobre o aparelho de TV. Ó. O aparelho de televisão da segunda metade do século XX, esse meio de comunicação chegou ao Brasil na década de 1950. Chegou no Brasil em 1950. Passou por diversas transformações ao longo dos anos e é muito utilizado nos dias atuais. Então, essa televisão aí, ela surgiu lá em 1950. Essa não, né? Outro tipo de televisão. Mas a televisão, ela surgiu aqui no Brasil, ela chegou no Brasil em 1950. Hoje em dia tem televisões de vários tipos, né? Tem até internet na televisão, você pode assistir TV pelo celular, você pode assistir TV pelo computador. Como o Emanuel falou, é tecnologia, é modernização. Mas a gente precisa saber do que aconteceu antes também. Fala, João. Ô tia, e meu pai disse para mim que quem tinha televisão naquela época lá era rico, pessoas pobres não tinham. Exatamente, por isso foi o que, acho que foi a Alexandre que falou, que as pessoas se reuniam para poder assistir todo mundo junto, não foi? Então, é isso aí. Porque quem tinha... Quem falou? Ah, sim, Oliver que Só falou. que a família da minha avó não era rica, é que eles juntaram dinheiro por um tempo para conseguir comprar a televisão para todo mundo se reunir e assistir. Isso aí, assim mesmo. Porque é assim que surge a novidade, né? Como surge uma TV nova, nem todo mundo pode comprar, porque é muito cara, tá? Então, vamos agora aqui ter uma perguntinha, por isso que eu pedi para vocês deixarem o livro aberto, 242 e 243. Por quê? A pergunta serve... Fala, Alexandre. Igual o celular, nem sempre a gente pode comprar um novo. Isso, a marca mais nova, né? A novidade do ano. Isso aí. Nem A sempre. última geração. Exatamente. E mesma coisa acontece também não só com o meio de comunicação, como meio de transporte, o carro do ano também. É sempre assim. Então, vamos lá. 243 tem uma pergunta, mas vocês vão responder de acordo com a 242 e 243, ó. Levantando o dedo, tá? Para não falar todo mundo junto. Quais meios de comunicação aparecem nas imagens? Fala, Luiz. Aparelho de televisão. Pode falar. Pode falar. Aparelho de rádio. Televisão, rádio. E na outra página, Luiz? Tem o quê? Luiz, você levantou o dedo? Jornais e revistas. Luiz. Oi, Luiz? Eu falei com o áudio desligado. Tá, agora tá ligado, pode falar. Jornais e revistas. Muito bem. Agora aí, ó, 2. Que tipo de informações esses meios de comunicação transmitem à população? Tanto da página 242, quanto da 243. Quem é que vai falar? Que tipo de... Rian, vai falar, Rian? Então pode falar, Rian. Pois, Gabriel. Informações que estão acontecendo. Isso, informações do momento. Fala, Gabriel. O que está acontecendo no momento exato. Mais alguém? Hein, gente? Uma pergunta do Nico para vocês, ó. Vamos lá. Tia. Fala, Gabriel. Tô aguardando. Na verdade, eu ia falar a mesma coisa que Rian. Então, olha só, esses meios de comunicação aí, eles costumam também transmitir não só notícias à população, mas também tem propagandas, tá? Tanto no rádio de antigamente quanto de hoje em dia, tem propaganda, não tem? No jornal também não tem propaganda? Na revista também tem propaganda? Na TV também tem propaganda? Então, vocês esqueceram disso.
Além das informações, dessas novelas, vocês falaram em radionovela, além disso, também tinha e ainda tem as propagandas, tá bom? Então, vamos continuar aí. Ah, tem músicas também, né? A rádio toca música, na televisão também toca música, né? Aparece o cantor. Então, vamos continuar aí. Quando lemos jornais e revistas, ou assistimos ao noticiário na televisão, estamos, entretanto, entrando, né, em contato com a imprensa. Então, quando a gente está lendo o jornal, quando a gente está vendo uma revista, quando a gente está assistindo o noticiário na televisão ou ouvindo no rádio, a gente está entrando em contato com a imprensa. Alguém sabe o que é isso? Vamos ler aí? A imprensa, ó, está aí no livro, é o conjunto dos meios de comunicação que transmite notícias à população. Então, o que transmite notícia? O jornal é a imprensa? Sim. Por isso que nós falamos lá na página 242 sobre a imprensa no Brasil, do jornal, da revista, do rádio antigamente, da TV de antigamente. Então, esses meios de comunicação aí, eles são meios que transmitem notícia à população, esses meios de comunicação chamados imprensa. Nas imagens conhecemos aí alguns exemplos desses meios de comunicação. Ao longo desse capítulo, vamos aprender mais sobre a história da imprensa brasileira. Então, nesse capítulo 7, a gente vai continuar aí falando sobre a imprensa, sobre os meios de comunicação, tá? Olha o bonequinho falando aí. É muito importante se informar sobre as notícias do nosso país. É muito importante a gente saber sobre o que está acontecendo. Por isso que a gente tem que ouvir, né, no rádio, ou ler jornal, ou revista, ou assistir na TV, tá bom? Então, vamos para 244. Arthur Pereira, você vai ler para mim, por favor? Mas aguarda um minutinho todo mundo abrir. 244. Eu tenho 2 rádios aqui em casa. Tá bom, João, olha o que eu te avisei, o colega tá lendo. 244, Arthur. Os primeiros jornais. A história da imprensa no Brasil começou no início do século XIX. Vamos conhecer como eram os primeiros jornais que foram criados nessa época. Tá bom, dá uma paradinha aí, ó. Tá vendo do lado aí? Já tem um, ó. Qual o nome desse daí? Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. Muito bem. Correio Brasiliense. Isso. A gente vai conhecer, porque já tem bastante... os primeiros jornais que foram criados nessa época a gente vai conhecer agora. Em 1808, o jornalista Hipólito José da Costa começou a publicar no jornal mensal chamado Correio Brasiliense. Mensal saía por mês, tá? Lembra da revista que era semanal? Toda semana saía uma revista? Então, aqui não, é mensal. Esse Correio Brasiliense era o nome do jornal. Que continha, olha o que tinha neles, ó. Nele, notícias voltadas ao público brasileiro, sobre temas políticos, falava sobre política, culturais e econômicos. O jornal, porém, era produzido na Inglaterra. Ele era feito lá na Inglaterra, onde vivia o jornalista, que é esse jornalista aí, Hipólito José da Costa, e trazido de forma clandestina. Por que de forma clandestina? Ele trazia de forma ilegal, sem autorização oficial, tá bom? Era de forma ilegal, era escondido, que era proibido. Então, clandestino é escondido, ilegal. Ilegal é proibido. Ele era publicado lá, esse Correio Brasiliense, por isso o nome, ó, Correio, porque ele vinha clandestinamente para o Brasil. Ele era feito lá na Inglaterra e vinha para o Brasil, era trazido ilegalmente para o Brasil. Fala, Alexandre. Eu já sabia que clandestino era ilegalmente. Isso. Ainda em 1808, foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro.
Gazeta do Rio de Janeiro. A primeira publicação jornalística impressa no Brasil. Então, a Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal impresso no Brasil. Esse jornal, não foi o Correio, porque o Correio Brasiliense, ele veio antes, mas só que ele vinha lá da Inglaterra, ilegal, aqui para o Brasil. Mas falava sobre política, sobre cultura, sobre economia. Agora, o primeiro aqui do Brasil, publicado no Brasil, a primeira publicação jornalística impressa no Brasil foi o Gazeta do Rio de Janeiro. Esse jornal era publicado pela Imprensa Régia, é o órgão criado pelo governante português Dom João. A publicação trazia principalmente informes oficiais do governo, notícias internacionais e fatos relacionados à família real, tá? Fatos relacionados à família real. Olha essa imagem aí. Vocês estão vendo essa imagem aí? É um desenho, tá? Não é foto. É um desenho em preto e branco. Na imagem ao lado, equipamento de impressão em cerca de 1800. Nessa época, a impressão dos jornais era bem diferente da atualidade, tá vendo? Aonde o jornal era impresso. Olha as máquinas aí de como totalmente diferente do que vocês veem na televisão, quando vocês veem falando sobre a imprensa, sobre, né, aonde se produz o jornal. Então, olha como que ele era feito. E não tinha foto, era desenhado, tá? Se tivesse algum... Vocês podem ver lá. Aqui não tem nenhuma, não. Não está mostrando nesse. Aqui só tem letras, né? Nesse Correio Brasiliense que tem a foto. Mas, que tem aí na página 244. Mas ela não tinha foto ainda nessa época, tá? Vamos continuar aí na página 245. Agora nós vamos falar sobre o Brasil no tempo do Império, porque a gente falou ali na 244 que esse Gazeta do Rio de Janeiro, ele falava sobre Dom João, falava sobre a família real. Então vamos falar um pouquinho sobre os tempos do Império. O Império é da família real aqui no Brasil. Família real portuguesa. Então vamos ver. 245. Nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil passou por uma importante transformação política. Deixamos de ser uma colônia de Portugal e nos tornamos um país independente. Por quê? O Brasil era colônia de Portugal. E quando os portugueses vieram para cá colonizar o Brasil passou a ser colônia, né? O rei de Portugal que mandava lá em Portugal e aqui se cumpria todas as ordens naquela época. Então, o Brasil se tornou colônia de Portugal nessa época aí. Depois, o Brasil não se tornou independente? Não houve a independência do Brasil? Então, nós vamos entender melhor como isso aconteceu. Vamos entender melhor? Vamos ler para a gente entender melhor? Que vocês já estudaram e a gente entender melhor. Mais um pouco. Em 1808, eu estou lendo aqui no jornal, no jornal aí, falamos tanto em jornal, eu estou lendo aqui no livro e também estou explicando, tá bom? Então, acompanhe a leitura e preste atenção no que eu falo. Viu? Falei tanto em jornal com vocês aí, que ao invés de falar que estou lendo no livro, falei que estava lendo no jornal. Mas é livro. Em 1808, a França entrou em guerra com alguns países europeus, entre eles Portugal. Então, a França ela entrou em guerra com alguns países lá na Europa, e um deles era Portugal. Aí o que a família real fez? Em meio ao conflito, a família real mudou-se para o Brasil. Eles vieram fugidos lá de Portugal para cá, para ficar aqui no Brasil. Vieram de quê? De avião? Vieram de quê? De navio, de barco. De navios, isso, porque naquela época tinha avião? Não, por isso que eu fiz essa pergunta, ver se vocês estão ligados, estão prestando atenção. Tá todo mundo quietinho aí? Isso, vieram de navios para cá, porque estava havendo um conflito, estava havendo guerra lá no país deles, né, lá em Portugal, a família real se mudou toda para o Brasil. Durante os anos em que ficou aqui, teve uma queda... Aqui também, acabou de ter. Uma queda de energia. Aí qualquer coisa, a gente para, se eu não conseguir entrar no celular... A gente dá uma paradinha aí, tá? Vou voltar de novo o que eu estava falando.
Aconteceu também aqui uma queda de energia, mas voltou, tá ok. Ô, Então, vamos tia, lá. mas a família real daqui do Brasil deixou eles ficar? Não, não é a família real. Olha só, a família real, ela ficava lá em Portugal e mandando, e as ordens vinham de lá para cá, tá? A família real não ficava aqui depois que ela veio, quando você ficou, ô João, para de brincar, para você prestar atenção. Depois, quando vocês falaram da história, quando nós falamos lá no módulo 2, se eu não me engano, que a gente estava falando sobre a família real, já era a época que eles já estavam aqui. Dom João veio com a sua família para cá, tá bom? Olha, durante os anos em que ficou aqui, Dom João ele implantou diversas medidas para que o Brasil pudesse abrigar a estrutura administrativa portuguesa. Entre elas, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil, que nós falamos em matemática, em educação financeira. Lembra que nós falamos do Banco do Brasil? E a imprensa régia, tá vendo? Uma matéria está ligada à outra, por isso que eu falo, preste atenção, a gente já falou sobre isso. Em 1821, Dom João ele retornou a Portugal, deixando seu filho Dom Pedro para governar o Brasil. Nessa época, porém, muitos grupos da sociedade brasileira estavam insatisfeitos com o domínio português. Eles não estavam satisfeitos como Portugal governava o Brasil. Por quê? Nós já falamos em história também, no módulo 3, que as pessoas tinham que pagar o quê? Altos impostos a Portugal. A maior parte do que eles conseguiam, eles tinham que pagar a Portugal. Então, os brasileiros não estavam contentes com isso, tendo que pagar imposto, pagar dinheiro para Portugal. Assim, olha, eles não estavam satisfeitos com o que com o Brasil e queria que o Brasil se tornasse independente de Portugal, não queria que ele ficasse mais dependendo de Portugal. Assim, em 7 de setembro de 1822, com o apoio desses grupos, Dom Pedro proclamou a independência, tornando-se imperador do Brasil. Agora, vou explicar aí, tem criança que não sabe o que é independência. Olha só. Oi, João. O meu avô, o pai da minha mãe, ele era português, ele já morreu, mas ele era português. Uhum. Então, olha só, quando a gente fala dependência e independência, por exemplo, dependência que depende. Então, vocês, por exemplo, vocês são crianças. Vocês dependem da família de vocês, do pai, da mãe, da família, do responsável por vocês, do vovô, da vovó. E quando vocês crescerem, que vocês já forem adultos, tiverem a maioridade, vocês vão ser independentes, vão trabalhar, vão ter o próprio dinheiro, mas mesmo assim ainda respeitando papai e mamãe, né? Quando vocês saírem da casa de papai e mamãe, já casarem, já tiverem os filhos de vocês, aí vocês vão ser independentes. Isso quer ser dependente e independente, entendeu, Maria Laura? Maria Laura estava com a carinha assim assustada, de que não entendeu. Agora deu para entender, Maria? Só fazer joia. Sim. Ah, que bom, Maria. Eu percebi. Por isso que a tia fala, tem que estar com a câmera ligada, porque a tia conhece vocês. Aí já estou olhando aqui, já estou vendo que Maria ficou assim, meio perdida, e outros aí. Eu citei Maria, mas tem outras crianças aqui. Então a gente tem que ler. Isso. Não, ela não quer, não. Ela sabe que o momento a tia vai deixar, né, Maria? Então, vamos ver essa linha do tempo aí, ó. Veja seguir uma linha do tempo sobre o Brasil no período do Império. Olha essa linha do tempo. A linha do tempo, como nós estudamos também, no início do módulo 1, que nós falamos sobre linha do tempo, ela conta aí, ó, o espaçado do tempo, ó. Começa em 1822 e vai até 1889 e pode seguir. Só que essa daí parou em 1889. Em 1822 foi a independência do Brasil, ó. De 1822, aí tô lendo embaixo agora aqui o que está escrito aqui, ó, embaixo, e explicando. Ó, o primeiro reinado português, ó, período logo após a independência, quando o Brasil foi governado por Dom Pedro I, quando o pai dele, Dom João, voltou para Portugal e deixou ele aqui. Aí, esse primeiro reinado
Foi depois da independência, lembra? Quando Dom Pedro deu o grito de independência, independência ou morte, que nós falamos no livro, no módulo anterior. Olha lá, Rian tá lembrando, tá falando que sim, viu? Rian tá mexendo a cabeça lá, agora tá lembrando, tá até rindo lá, sorrindo porque ele tá lembrando. Isso aí, Miguel Jorge também. Agora, um monte de gente, né? Um monte de criança aí. Então, quando a gente falou sobre isso, aí ele se tornou, ele foi governar, esse período aí, do primeiro reinado, foi governado por Dom Pedro I. Agora, olhando a linha do tempo, ó, 1831 a 1840, o período regencial. Em 1831, Dom Pedro I retorna a Portugal. Seu filho, Dom Pedro II, o herdeiro do trono brasileiro, tinha apenas 5 anos de idade nessa época. Por isso que foi chamado de golpe de maioridade. Aí lá em cima, ó, tá vendo? 1831 na linha do tempo. Abdicação de Dom Pedro I. O que ele abdicou do trono? Ele deixou o trono e voltou para Portugal. Ele deixou o Brasil e voltou para Portugal. Então, quem viria depois dele? Ele se tornou imperador depois que o pai saiu do Brasil e foi para Portugal. Então, ele saiu, ele abdicou, ele deixou o trono aqui no Brasil, Dom Pedro I, e foi para Portugal. E quem ficou no lugar dele? O filho dele, que é a sucessão. Filho, Dom Pedro. O filho que ficava no lugar de Dom Pedro I, que ficava no lugar do pai. Mas só que ele tinha apenas 5 anos de idade nessa época. Assim como o governo temporário, até que o príncipe crescesse, foram nomeados regentes para liderar o Brasil. Então, ele tinha 5 anos, ele não poderia governar. Então, foram indicados regentes para governar o Brasil, nessa época, para ficar no lugar de Dom Pedro II, que ele não era criança, tinha 5 anos. Depois que ele se tornou Dom Pedro II, ele era filho de Dom Pedro I. Tá bom? Fala, João. Ô, tia, não é João Pedro I, é Pedro. Dom Pedro. Dom Pedro. Você disse... Porque João Pedro fica levantando o dedo e interrompendo o tempo todo. Aí acaba atrapalhando, né, João Pedro? Vai para você prestar atenção para ver... Agora é João Pedro. Agora é João Pedro. Era Dom Pedro e João Pedro. Que é isso? João Pedro, para ver se ele está prestando atenção na aula. Você mesmo, João Pedro Castro. Gostou agora, né? Tá prestando atenção. Agora sou dono do Brasil. Isso aí é para ver se você está prestando atenção, né? Porque vocês ficam você tá de brincadeira aí. Então, vamos continuar aí. Então, entenderam isso aí? Que o príncipe, até que ele crescesse, foram nomeados regentes para liderar o Brasil. Até que o filho de Dom Pedro, até que o filho de Dom Pedro tivesse a maioridade, tá bom? Vamos continuar aí. Ô, tia, aqui, se eu cair aqui é porque a luz está caindo. Se você cair é porque você está balançando na cadeira, né? Ué, você cair? Então, tropeçou e caiu. Eu falei a internet cair. Tá, sim, aí agora eu entendi. Então, vamos lá. Proclamação da República, 1889. E de 1840 a 1889, o segundo reinado. O primeiro reinado foi de Dom Pedro I. O segundo reinado de Dom Pedro II. Em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono brasileiro, governando o país por um longo período de quase 50 anos. David que está me ligando. Vamos ouvir, que agora a tia acabou. Tadinho, fiquei com pena. Eu não vi quem era. Ligou 2 vezes. David, o nosso amiguinho. Deixa eu ver o que ele quer. Aí, de repente, ele fala com vocês. Deve ser isso. Peraí, deixa eu ver. Eu vou passar a atividade de aula para vocês. Pega um caderno de história. Eba! Ô, tia, eu vou deixar meu áudio aqui ligado. Ele não costuma ligar, não, mas a tia vai atender. Deixa eu falar com ele primeiro.
para ver o que ele quer antes que ele fale alguma bobeira aí, né? Peguem o caderno e façam o cabeçalho. Oi, David. Ó, pode falar, David. Criança, David vai falar. Deixa eu te falar. Tá muito baixo. Tem que falar mais alto, David. Peraí, fala. Agora vai dar. Vai, ó, o David, só um minutinho. Olha, fala mais alto agora. Começa a falar de novo. Fala, David. Pode falar. Oi, David! Oi, David! Oi, David! Oi, David. Oi, Dei. Oi, David. A gente A também gente tá morrendo de saudade de você. A gente Eu também. Ele tá emocionado. Ouviu o que eles falaram, David? Tá chorando? Tá chorando, gente. Tá emocionado? Ó, eles estão falando aí que eu vocês. Ah, se emocionou, meu amor? Se emocionou, desligou. Ele tá chorando. Tia, me Oi. relava aí da aula, por favor, que tá travando muito. Ó, pegaram o caderno? Tia, o caderno é de aula ou de casa? É de Deve aula. ser de é de aula. aula. De aula. Tia, a aula já tá na plataforma ou não tava? Não, olha só, o Miguel Jorge, de aula eu vou passar agora. O de casa está na plataforma. Ah, porque, De aula eu vou porque passar agora. na verdade, eu vi o de casa, né? Eu até fiz já. Eu fiquei com medo do de aula, já estava lá na plataforma e eu não fiz. Não, o de aula é agora. De aula é agora é a aula. Certo? É porque o livro, essa parte que a gente teve aí, daqui a pouquinho ele liga de novo, a ligação caiu, ele ficou emocionado e chorou, nosso amiguinho. Nosso amiguinho autista, né? Ele sempre manda recado para vocês. Então, vamos lá, eu vou explicar o que Miguel Jorge estava perguntando aí. Esse é de aula, porque lá na plataforma está o de casa, que já eu vou colocar na agenda, tá bom? Eu quero saber, ó, número 1, o que é a imprensa. Não vai ter muito dever hoje, não. Opa, esqueci aqui. O que é? Quem não conseguiu fazer o cabeçalho todo, deixa o espaço. Aí, quem achar a resposta, já pode ir falando, tá? Pula a linha, R de resposta. Ô, tia, esse é você que... Vai procurar no livro? Sim, no livro, no dever de hoje. Eu estou passando agora, dever de aula. O que é imprensa? Número 1. Espera aí, rapidinho. Gabriel, não dá para ficar esperando muito tempo, Eu vou não. deixar o espaço para fazer o cabeçalho depois. Tia, eu sei o que é imprensa. Sabe, Rian? Fala pra gente onde você achou e lê aí pra gente. Eu li no livro na página 243. A imprensa é um conjunto dos meios de comunicação que transmite notícias à população. Muito bem, tá lá na página 243, no último parágrafo, ó. A imprensa é o conjunto dos meios de comunicação que transmitem notícias à população. Então, isso é imprensa, um meio de comunicação que transmite informações para a população. Notícias, né? À população. Então, podem fazer o número 1, responder. Está lá na página 243 essa resposta. Já vou passar ao número 2, hein? Estou só aguardando. Era a minha internet mesmo, tio. Sim.
Ele chorou, tadinho, David. Se emocionou. Ô tia, vou fazer até a comunicação. Gabriel, tá falando só sobre isso, sobre população, Gabriel. Olha, ele tá mandando um monte de coraçãozinho para vocês e dizendo que ama vocês. Ei, Eu sei, mas é para fazer até a população. Manda de volta, tia. Manda de volta os coraçãozinhos, dizendo que a gente Mandei. mandou de volta. Deu uma porção de coraçãozinho para ele. É tudo de vocês, ó. Ele me mandou um áudio. Peraí. Vamos lá? Tia, esse celular que você tá... Tá você tentando tá mostrar o falando... áudio pra gente, tia? Peraí. Ele vai mandar outro. Ó, escuta só. Vamos escutar. Ah, meus amiguinhos. Tchau, meus amiguinhos. Ele mandou um áudio. Tchau, David. Peraí, fala agora. 1, 2, 3 e já. Tchau, David. Tchau, David. Então tá bom, vamos lá, número 2. Sempre bom a gente tratar bem nossos amigos, né? Sim. Peraí. Nosso amiguinho autista. ei. Estão copiando ainda? Eu quero ir pro 2, tem gente que ainda tá copiando. Ai, meu Deus. Não, eu tô fazendo a resposta. Eu esqueci de copiar esse dever. Laura, esqueceu quem, Maria Laura? Ô tia, esse dever tá na Esse plataforma? dever que eu tô fazendo agora. Não, esse é de aula da agora, não tem na plataforma. O da plataforma é de Não. casa. Fala, Maria Laura. Eu esqueci de copiar esse dever. Maria Laura, olha só, a tia tá falando, você não esqueceu, se acalma, presta atenção. Esse dever não está na plataforma, é a aula. Você não esqueceu, você está fazendo agora. Entendeu, Maria Laura? Ah, tá. Você não esqueceu, não. A tia não botou Mas lá. é do dia de hoje? É do dia de hoje aqui, ó. Já Vai 7 do botar 10. 7 de outubro? 7 do 10, isso aí. Não está na plataforma, não. Por isso que eu estou escrevendo aqui. Porque no livro, Maria Laura, ele não tem dever, né? Não foi? Aí a tia está colocando. Então vamos lá? Quem já acabou? Ô tia, deixa quantas linhas? É para você responder agora, João. Ian já respondeu, eu já falei, já expliquei. Está lá na página 243. Assim não vai dar tempo de fazer a 2, porque vocês estão demorando muito aí. Vou ter que deixar para a próxima aula. Peraí. Tia, hoje é dia 7 do 10. Peraí, tia. 7 de outubro. Tô quase acabando. Ô tia, a imprensa é um conjunto dos meios de comunicação que transmitem notícias à população. Isso aí. Então coloca o número 2 aí. Estou escrevendo aqui. Tá? Quem não terminou, vai terminando. Ó, como era chamado o jornal? Aí, eu perdi alguma coisa? Só a resposta, só que o colega não tinha pego, a gente está falando só sobre isso. Perdeu 9 O número 1? O número 1 já fiz, tia. O número 2? Isso, a 2 estou botando agora. Tá. Como era chamado o jornal mensal produzido na Inglaterra? Ó, Inglaterra com letra maiúscula, hein?
Produzido na Inglaterra e trazido ao Brasil de forma clandestina. Tia, eu sei. Correio Brasiliense. Muito bem, Arthur. Pode falar o outro também, Arthur, aí. Falou, eu sei. Quem falou, eu sei aí, Arthur. José falou certo. Mas quem aí? Tia. Falou, tia. Fala, Rian. O Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, com letra maiúscula. Fala Maria Laura, depois Alexandre. Deixa a Maria Laura falar primeiro, Alexandre. É que Fala, aqui Maria na Laura. 2 está escrito mensal produzido, é porque é resposta? Não, Maria Laura. É a pergunta ainda. A resposta foi o nome do jornal. Ah, tá. Que as crianças falaram. Fala, Alexandre. Alexandre. Já responderam a número 1? Já sim, está na 243. Alexandre, vai lá na página 243 no final. Você vai achar lá. Marca lá. Coisa errada. Quando era... Ô, tia, o que está escrito no começo do número 2? Só um minutinho. Vou ler. Calma. É porque a claridade está bem ali. Como era chamado o jornal mensal produzido na Inglaterra e trazido ao Brasil de forma clandestina? Aí, vê se melhorou. Não, é a luz. Abriu um pouco ali. Oi. Eu vou escrever tarefa de aula. Maria Laura, você ainda não copiou, não vai dar para você copiar, não. Porque a aula está acabando, não podemos ficar te esperando, não. Se eu já te falei que é de aula, você tem que escrever, Maria Laura. Você não vai ter intervalo, não, tia? Você está atrasada. Oi? A nossa aula hoje vai até 3h10. A nossa aula hoje vai até 3h10. Não, é até 3. É até 3. Você quer dar a informação errada. Sim, tia, até 3? Sim. Sim, até 3 e volta 4h10. Exatamente. Hoje então, é vamos continuar aqui, ó. Olha só, a aula só termina quando o professor fala, a aula acabou. Ah, sim, falei. Lembrei. Então, vamos lá. Como era chamado? Dá licença, Miguel Jorge, dá licença. Alexandre, dá licença. Gabriel, dá licença. Como era chamado o jornal mensal produzido na Inglaterra e trazido ao Brasil de forma clandestina? Os colegas já falaram aí, Arthur, José. Correio Brasiliense. Gente, estou falando. Correio Brasiliense. Muito bem. Esse Brasiliense aí, o nome do jornal, Correio Brasiliense, é com Z, tá bom? Tá lá na 244. Página 244, lá no segundo parágrafo. Correio Brasiliense. Esse Brasiliense é feito, tá escrito com Z, ok? É escrito com Z. Agenda. Vocês podem escrever. Alguém quer falar? Levanta o dedo. Estão mania de falar. Levanta o dedo para perguntar, lembra? Ô, tia, você pode esperar um pouquinho? Não posso esperar muito. Vamos à agenda. Ô, tia. É o que é, Gabriel? Ô, tia, posso falar uma coisa? Pode, Gabriel. Esse é trazido... Não é, eu não tenho acento. Deixa eu ler para você, Gabriel. Gabriel, deixa eu ler para você. É trazido ao Brasil de forma clandestina. Gente, agenda. História.
Ô, tia, hoje vai ter... Isso daí é a resposta? Ô, tia. Gabriel, isso é a pergunta. Você está dando resposta aqui? Olha aqui o sinal de interrogação, ponto de pergunta. É uma pergunta. A aula... Ô, tia, hoje vai ter aula de inglês? Se ninguém falou nada que não tem, é porque tem. Ô, tia, você pode dar licença? Gabriel, você tem que agilizar, tá? Porque a gente não pode ficar esperando muito tempo, não. Casa na plataforma, né, tia? Isso, Eu tô casa na perguntando se você pode dar licença. Gabriel, e eu pedi para você esperar. Lembra disso? Não adianta a gente pedir da licença e falar desse jeito. Tem que ter respeito. Todos os mais velhos, a gente tem que ter respeito. Não, a gente tem que ter respeito a todo mundo, inclusive os colegas da turma que é da nossa, que é da idade de vocês. A gente tem que ter respeito a todos. Não é só os mais velhos, não. Respeitar todos. E esperar. Se a gente pedir da licença, tem que esperar. Não é na hora que a gente quer, não. Então, repetindo a número 2, como era chamado o jornal mensal produzido na Inglaterra e trazido ao Brasil de forma clandestina? Correio Brasiliense. Brasiliense. Está lá na 244. Correio Brasiliense. Isso. Letra maiúscula, hein, ó. Correio, vou escrever aqui, ó. Brasiliense. Z. E depois S. Letra maiúscula, porque é o nome do jornal. Aqui é Z, Brasiliense, o nome do jornal. Tá bom?